Ora, então, o que é que nós vamos ver hoje? Já vimos como é que podemos fazer o output de informação para a consola através deste método console_writeLine, mas nós também vimos na nossa UFCD de algoritmia que por vezes é necessário nós recolhermos o input do utilizador. Portanto, quando isso acontece, não podemos utilizar um console_writeLine, temos que ler essa informação em vez do output. Então temos aqui no nosso PDF que em C# é sempre lido um caractere no caso do read ou uma cadeia de caracteres no caso do readLine. Portanto, o que é que isto significa? Significa que dentro da classe console nós temos vários métodos que podemos utilizar ou funções, um deles o writeLine ou write. Quando nós queremos ler informação, nós podemos fazer um read para ler então um caractere apenas ou um readLine para lermos uma cadeia de caracteres. Portanto, tem a função inversa. Enquanto esta função que aqui está, console.writeLine, escreve no ecrã, o console_readLine lê um input dado pelo utilizador nesta mesma consola. Agora, isto tem uma particularidade que vamos ver nestes 3 pontos. Esta cadeia de caracteres tem de ser convertida para o tipo de dados pretendido. Esta conversão pode ser conseguida através do parse ou de qualquer um dos membros dos dados básicos, ou então converter através do convert. Porquê é que isto acontece? Porque nós, quando formos olhar para os métodos mais à frente, quando começarmos a criar funções, nós vamos perceber que as funções têm um retorno. Okay? Podem ter um retorno de um tipo de dados ou um retorno digamos, vazio e não retornam nada, mas têm um tipo de retorno associado. Se nós olharmos para este console_writeLine, colocarmos aqui o rato em cima, nós temos aqui este não consigo lá chegar, consigo. Temos aqui este cubinho, significa que é uma função. Nós vamos ver isto mais à frente e vamos ver isto também com mais detalhe, o que eu vou dizer agora. Mas temos aqui este void. O que é que este void significa? Significa que esta função que aqui está não retorna nenhum tipo de dados. Portanto, é uma função que nós invocamos, ela faz o que tem a fazer e o programa vai seguir a sua execução. Se nós fizermos isto no console_readLine, nós já temos aqui uma string. O que é que significa? Significa que qualquer função console_readLine que seja chamada devolve sempre uma string. Portanto, se nós olharmos para este console_readLine como uma forma de recebermos o input por parte do utilizador, temos que ter muita atenção que esse input será sempre uma string. Mas por vezes nós queremos fazer algumas operações que não são strings, não é? Vou dar-vos um exemplo. Imaginem algo deste género. Se eu quiser fazer algo como um console_writeLine a dizer introduza um número. Okay? Depois vou fazer o seguinte: vou ler o input do utilizador, não é? E vou dizer que este input do utilizador será para colocar numa variável. Lembrem-se daqueles momentos em que nós fazíamos ler número no índice do contador. Portanto, nós estamos a pegar no input do utilizador e a colocar dentro de uma variável. E eu vou receber aqui isto como uma string, porque eu não posso receber isto como um inteiro. Se eu tentar receber isto como um inteiro, temos imediatamente aqui um problema. Então eu só posso receber strings. Depois, vou dizer aqui algo como
introduza o segundo número. Vamos só alterar aqui o primeiro número, introduza o segundo número. Vamos fazer aqui primeiro número e vamos fazer aqui segundo número. Portanto, segundo número. Até aqui nada de novo. Falamos com o utilizador, recebemos um input, falamos com o utilizador outra vez e recebemos um input. Se eu quiser fazer algo como console.writeLine de primeiro número mais segundo número, ou seja, a soma das duas coisas, ter aqui um problema, porque isto vai funcionar, mas não vai funcionar como eu quero. Então, deixem só aqui a consola aparecer. E vai-me pedir então para eu introduzir o primeiro número. Eu vou colocar aqui o 1, carrego no Enter, introduzo o segundo número, eu vou pôr o 2 e carrego no Enter. E diz-me 12. Portanto, 1 mais 2 não é 12. São 3. Então, nós não podemos trabalhar com o input diretamente vindo do console readline, ou seja, significa que nós no console readline temos a particularidade de receber informação sim, porém essa informação vem no formato de string. Se nós depois quisermos fazer alguma operação aritmética como uma soma, nós já não conseguimos fazer isto desta forma. Então temos que fazer o quê? Temos que converter este console readline não numa string, mas num número inteiro. E nós podemos fazer isto de duas formas. Podemos utilizar o parse ou podemos utilizar a classe convert. O que é isto então do parse e do convert? Eu vou deixar este exemplo aqui, depois vamos utilizar, vamos redefinir. Portanto, eu se fizer um parse, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer uma modificação para um tipo de dados que eu vou definir de uma determinada variável. Vamos ver. O que é que isto significa? Significa que eu posso fazer, não vou usar já a palavra var, vou utilizar aqui a palavra int e vou dizer parse. E isto, se eu quiser transformar esta string, vamos fazer aqui esta string 12, como tínhamos há pouco, a string número 12. Se eu quiser transformar este número em uma variável de tipo int, eu posso fazer então um parse. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer int, ou seja, o tipo de dados que eu quero, ponto parse, e depois eu coloco aqui a string que eu quero, portanto, número. Neste momento, este parsed já é do tipo inteiro. Significa que eu peguei na string número, que tem este valor, coloquei dentro desta função parse, que vai encarregar-se de converter num equivalente, mas inteiro. Tal como vemos aqui, converts the string representation of a number to its 32-bit signed integer equivalent. Ou seja, converte a representação de um número numa string num inteiro de 32 bits. Okay? Que é aquilo que nós temos com este tipo de dados. Se nós fizermos depois algo como... Eu vou comentar este código para já. Só para vocês perceberem que se eu fizer, por exemplo, número mais número, não vou ter 12, 12 e vou ter 24. Já não tenho a variável como um texto, mas sim já como um número. Se eu fizer parsed mais parsed, não é número mais número, é parsed mais parsed, vocês vão ver que eu vou ter aqui o 24. Contudo, se eu não fizer o parse, se eu fizer número mais número,
o que eu vou ter é um 1212, que na prática não é nada mais, nada menos do que uma concatenação de texto. Aquilo que vimos ontem. Portanto, nós podemos concatenar texto, significa pegamos no número que tem este valor, temos este valor e à frente vamos colocar novos caracteres que acabam por ser os mesmos e então dá uma representação de 1212, mas em formato de texto e não de números. Portanto, se o programa entende aquilo como um texto, não podemos depois pedir ao programa que efetue operações aritméticas com aquela variável, comportando-se como se aquela variável não fosse um texto. Portanto, devemos ser sempre explícitos qual é que é o tipo de dados que pretendemos que aquele valor tenha no nosso programa, de forma a depois conseguirmos trabalhar aqueles dados e atingir o output que nós queremos. No meu caso, o output que eu queria era ter a soma do número 12 com ele próprio. Portanto, 12 mais 12, ou 12 vezes 2. Mas para isso eu tenho que dizer ao meu programa, ok, tu vais receber aqui um 12 como string, mas atenção, tens que passar a considerar este 12 não como uma string, mas sim como um inteiro. Então fazemos aqui um parse, criamos uma variável nova, fazemos o tipo de dados que queremos, ponto parse e a representação em string. Isto é válido, por exemplo, para outros tipos de dados. Portanto, decimal parsed. Podemos fazer, por exemplo, decimal.parse e colocar a mesma aqui o número. Pronto. Ou, se quisermos fazer com float, também é a mesma coisa. Float parse equals float.parse de número. Em todas estas instâncias, eu estou a fazer a declaração de uma variável nova com um tipo de dados novo, inteiro, decimal e float, com base neste 2 que tenho como uma representação em string deste número 12. Okay? Agora, nós não temos só esta ferramenta à nossa disposição. Também temos uma outra classe que também permite fazer estas conversões, que é a classe convert. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou copiar estas variáveis para aqui e vou só pôr número 2, parse 2, decimal parse 2 e float parse 2. Algo assim deste género. Portanto, vamos ter o número... Aliás, esta nem preciso. O que vamos fazer é mostrar um equivalente em que eu vou ter o parse 2, o decimal parse 2 e o float parse 2, mas neste caso não será com parse. Aliás, nem deveríamos chamar isto de parse, deveríamos chamar converted. E vamos fazer aqui converted e aqui converted também, só para ser alusivo à função que vamos chamar. Como é que nós podemos utilizar neste caso a classe convert? Nós indicamos aqui convert, em virtude dela ser uma classe que tem aqui alguns métodos estáticos. Vamos ver à frente o que é isso. Aliás, arrisco a dizer que a classe convert é uma classe já mesmo estática, mas temos aqui a possibilidade de fazer a conversão para várias coisas. Podemos converter isto para base64 char array, não é isto que nós queremos, para booleano. Podemos converter para byte, para char, para um date time, que também vamos ver mais à frente, para um decimal, um double, int 16, que é um short, int 32, que é um int 64, que é um long, signed byte, para unsigned integer 16, portanto um unsigned short, um unsigned int, um unsigned long. Ou seja, temos aqui uma série de variáveis numéricas que podemos utilizar para converter. Portanto, vamos fazer to int 32
Portanto, vamos converter para um inteiro de 32 bits, ou seja, um int. E vamos converter o quê? Vamos converter o número. E pronto. E fazemos a utilização desta função. Como é que depois fazemos aqui nos outros? Fazemos convert ponto to decimal de número e fazemos também aqui convert ponto float. Ora, float por acaso é um daqueles tipos de dados que não podemos fazer através do convert. Conseguimos fazer parse, não conseguimos fazer do float. O float é um tipo de dados muito pouco preciso e então por vezes não é possível fazer estas conversões assim diretamente, ok? Portanto, neste caso eu vou até inclusive dizer que não, float igual assim deste género, vamos dizer não existe convert para float, ok? Depois, todas estas variáveis que temos aqui criadas, converted e o decimal converted, pronto, vão se comportar como integers e decimals depois de serem convertidas. Okay? Portanto, pegando no exemplo que nós tínhamos há pouco, eu vou comentar este código e descomentar este, vamos fazer aqui a nossa soma. Portanto, em vez de nós dizermos que é uma string, eu vou dizer que é um inteiro e vou dizer que o que deve ser utilizado é vou utilizar o parse, int.parse de console readline. Depois tem problemas, porque se passarmos aqui um null, isto vai dar chatice. Depois, o que vai... E o convert não temos esse problema. int.parse de console.readline e aqui será um inteiro. Eu já vou explicar porque é que nós estamos a chamar funções dentro de outras funções. Portanto, temos aqui o primeiro número que vai ser o 10, o segundo número vai ser um 10 e o resultado é 20. Portanto, já temos as variáveis a comportarem-se como inteiros. Agora, o que é importante? Nós, dentro do parse, não é? Nós estamos a passar aqui um console readline. O que é que isto significa na prática? Significa o seguinte, que nós começamos o nosso programa a dizer, olha, introduz o primeiro número, e depois estamos a dizer o seguinte, olha, vais recolher um input do utilizador, vais fazer um parse dessa informação para um inteiro e vais assignar a uma nova variável do tipo inteiro que se vai chamar primeiro número. E o compilador depois vai traduzir isto no executável. O mesmo acontece para o segundo número. Nós vamos ler um input do utilizador, vamos fazer um parse desse mesmo input, daí estar entre estes parênteses, e vamos pegar nesse parse para ser feito, ou seja, vamos pegar nesse input e vamos fazer um parse para o tipo de dados inteiro e vamos fazer uma nova alocação de uma variável que vai se chamar segundo número e que será do tipo inteiro. E depois fazemos um console writeline de primeiro número mais segundo número. Temos o comportamento do nosso programa assegurado. O que é que este parte tem de problemas? Ora, se eu chegar aqui e disser introduz ao primeiro número e colocar um 3, não há problema. Segundo número, eu vou colocar um R. E eu vou ter uma exception no meu código. Portanto, input string R was not in correct format. Portanto, o que é que isto significa? Significa que nós, neste console readline, recebemos uma string que era um R. Só que este R não é algo que possa ser convertido num inteiro, porque nenhum de nós sabe qual é o número R, não é? Não existe nenhum número R. E não estou a falar sobre aqueles números como o pi e etc. Não é isso que está em causa. É mesmo o caractere R
não corresponde a nenhum número, não pode ser diretamente convertido num número. Então, o que vai acontecer é que o nosso programa vai encontrar esse problema, vai levantar uma exceção e vai dizer: olha, isto não está no formato correto e temos um erro na execução do nosso código. Porque é que isto só acontece quando a aplicação está a correr? Porque quando nós fazemos a compilação do código, nós não temos forma de saber se isto, que aqui está, vai ser um input válido ou não. Não temos essa possibilidade. Existe uma possibilidade de nós verificarmos se o parse é bem sucedido ou não, através de uma outra função que é o try-parse. Vamos ver mais à frente isto, que essencialmente irá verificar se aquela conversão pode ser feita com sucesso. Se for, faz. Se não for, diz: olha, isto não é. Não vai ser possível converter e vocês aí podem ajustar o workflow do programa conforme o caso dizer: olha, este input é inválido, olha, introduza novamente os inputs, o que seja. Mas para já não temos isso. Portanto, quando colocamos um erro, é levantada uma exception no nosso código. Da mesma forma que, e vocês depois virem aqui isto para a execução. Ora, depois, o que é que eu ia também mostrar? Se nós fizermos um enter imediatamente, a string vem vazia, portanto, também não é num formato correto, porque o parse está à espera de uma string que seja, ou seja, que não seja vazia, tenha qualquer coisa para converter. E quando isso não acontece, vai dizer que o input não está num formato correto. Okay? Vamos ver aqui a diferença se utilizarmos um convert. Utilizamos um convert.toInt 32 e vou apagar este parse. Temos aqui dois pontos. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Portanto, convert.toInt 32. Temos aqui. Assim, desta forma, temos mais. Não aqui temos. É aqui. Portanto, se nós fizermos isto com um convert, se eu colocar um enter, tenho exatamente o mesmo problema. Não posso fazer um convert de nada. Quando eu digo nada, é string sem nada, não é? Vazio. Da mesma forma que se eu tentar colocar aqui um E, vou ter a mesma a exception de format exception. Portanto, tanto o convert como o parse têm as suas limitações no que toca a recebermos informação que não seja, ou seja, que não seja diretamente conversível em inteiro ou no tipo de dados que estamos a tentar converter, ou se enviarmos para lá algo que seja vazio. Não está à espera que isso aconteça. E então levanta-se uma exception. Devemos sempre, ou seja, colocar o nosso programa e fazer o nosso programa de modo a que estes inputs sejam validados e tudo mais, para não termos problemas, ou seja, aquilo que se chama programação defensiva. Nós devemos sempre ter, entre aspas, receio daquilo que o utilizador vai introduzir no teclado, não é? Portanto, nós nunca sabemos o que é que o utilizador vai fazer, então temos que estar preparados para o pior cenário possível. Obviamente que isto, numa aplicação a sério, quando estamos aqui a falar numa aplicação com algum contexto académico, não estamos a dizer que vocês têm que filtrar todos os casos possíveis e eliminar isto tudo e tornar a coisa super complicada, quando na prática aquilo que queremos ver agora a acontecer é recolher um número, recolher outro número e apresentar uma soma, não é? Portanto, podemos ser um bocadinho mais permissivos com isso, assumir que sempre será um input correto. Lá está. Antes de aprendermos a correr, temos que aprender a andar e, neste caso,
isto é aprender a andar, fazer as validações de inputs já será aprender a correr. Ok? Depois, relativamente a este tema dos converts, dos parses, dúvidas, questões, esta questão do console.readline, digam-me, questões, dúvidas? Não? Ok, então vamos prosseguir. Ora, isto aqui é só um exemplo que nós tínhamos para a mesma questão de conversão. Portanto, nós já sabemos ler inputs do utilizador na consola, já sabemos fazer a consola apresentar os outputs que nós queremos através do console.readline e console.writeline, respectivamente. Agora, vamos olhar aqui para os nossos operadores. É algo que nós também fomos utilizando, de certa forma, até intuitivamente na nossa UFC de algoritmia. Já me viram utilizar também aqui alguns operadores como a soma. Porém, vamos então ver os operadores que temos aqui disponíveis e perceber o que é que podemos fazer com estes mesmos operadores. Bem, eu vou apagar este código e vamos ver então. Os operadores permitem então modificar ou obter novos valores a partir de uma ou mais variáveis, portanto, será sempre para relacionar valores, não é? Que nós vamos utilizar os operadores. Eu não vou fazer uma soma a nada, não é? Eu se vou somar alguma coisa, e de somar uma unidade, duas unidades a alguma coisa. Da mesma forma que eu não faço uma atribuição de um número para uma variável sem ter uma variável, não é? Portanto, eu tenho que atribuir aquele número a uma variável. Não posso comparar uma coisa com ela própria. Não, é assim, em termos de sintaxe, compara-se e faz-se, mas não faz muito sentido. Comparamos sempre com qualquer coisa. Da mesma forma que os operadores lógicos servirão para nós percebermos qual é que é o resultado daquelas duas premissas que estamos a ver. E os operadores de incremento e decremento, lá está, também têm que servir para nós incrementarmos e decrementarmos alguma coisa. Entretanto, o que é que nós vamos fazer também? Vamos olhar aqui para os operadores aritméticos. E os nossos operadores aritméticos temos a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e o módulo. Vamos ver cada um deles. Portanto, vamos fazer aqui um console.writeline e eu vou fazer diretamente com os números, ou seja, 1 mais 3. Portanto, vamos fazer aqui uma coisa deste género. Operador de adição. Vamos fazer depois aqui operador. Eu vou fazer aqui um contra barra n, só para isto ficar um bocadito mais espaçado. Operador de subtração. E vamos ter então um operador de subtração que será 2 menos 5. E vou colocar aqui 2 menos 5 como exemplo. E aqui vou fazer 1 mais 3. Depois vamos ter então um operador para a multiplicação. Multiplicação e a multiplicação será, por exemplo, 2 vezes 5 e nós vamos fazer depois justamente 1, 2 vezes 5 e vamos fazer agora um operador de divisão. Eu já faço o de módulo. Divisão, que será então 10 a dividir por 5 e vamos fazer então exatamente isto, 10 a dividir por 5. Portanto, como veem, nós utilizamos os operadores que aqui estão, o mais quando queremos fazer uma adição, o menos quando queremos fazer uma subtração, o asterisco quando queremos fazer uma multiplicação e a barra do 7 quando queremos fazer uma divisão. Se eu executar isto,
Vemos então operador de adição 1 mais 3 é igual a 4, operador de subtração 2 menos 5 igual a menos 3, multiplicação 2 vezes 5 é igual então a 10 e operador de divisão 10 a dividir por 5 dá 2. Portanto, tem aqui nada de novo. O que é isto do módulo ou o resto da divisão? Vamos ver então. Isto é nada mais, nada menos do que, lá está, o resto da divisão de um número pelo outro e a divisão inteira. Portanto, vamos fazer, por exemplo, o 3 a dividir por 2. Módulo 3 a dividir por 2, o que vai dar 1. E vamos então fazer 3 módulo 2. E porquê é que isto dá 1? Perdão. Temos aqui 1. Porquê é que isto dá 1? Muito simples também. Eu posso fazer aqui uma explicação rápida, não é? Do que é o módulo da divisão. Por exemplo, imaginem, nós temos 10 a dividir por 10 não, vamos aumentar aqui um bocadito isto. 105 a dividir por 5. O que vai acontecer é que nós vamos pegar num número que seja possível de multiplicar por 5 e que dê aqui um destes valores. Normalmente começamos aqui pelo 10, dizemos então que dá 2, o resto é então 0, desce o 5 e nós fazemos o 1 e o resto é 0. Ok? Portanto, a partir deste momento, o módulo da divisão de 105 por 5 é 0. Podemos provar isso. 5 por 5. Vai dizer ali mal na label, mas o que interessa é este valor que está aqui. 0. Contudo, se nós fizermos o módulo da divisão de 3 por 2, o que vai acontecer é 3 a dividir por 2. Nós pensamos no número que multiplicado por 2 se aproxima de 3, temos o 1. O resto vai ser 1 e para eu continuar a divisão eu tinha que adicionar aqui mais um 0, fazer aqui uma vírgula, baixar isto aqui e fazer 1,5. Portanto, este quociente seria 1,5. Contudo, o que nós fazemos no módulo é a divisão até às unidades. Portanto, não é só a divisão inteira, o quociente inteiro. Portanto, dá este valor. Portanto, isto para o módulo. Ora, e temos então aqui 105 a dividir. Módulo 2. Ou neste caso a dividir por 5. Assim aqui. Pronto. Depois, o que é que nós temos? Operadores de atribuição. Também nada de novo. Ou seja, quando nós fazemos algo como... Não console write line que eu queria. Quando eu faço algo como int número é igual a 34, eu estou a fazer uma atribuição do valor 34 a uma variável que se vai chamar número e será do tipo inteiro. E como eu estou a declarar aqui o tipo de dados, é para criar uma nova alocação em memória, não é? A mesma coisa que nós fazemos aqui com a atribuição com adição. Portanto, eu ter número igual a número mais 1 é a mesma coisa do que ter número mais igual a 1. Portanto, vai ser exatamente a mesma coisa. Portanto, pegamos no número 34. Se eu fizer número igual a número mais 1, estou a fazer aqui uma soma, não é? E estou a seguir a fazer uma atribuição. Podemos fazer logo desta forma, ou seja, número mais igual a 1 significa que vamos pegar no que já lá existe e adicionar 1. O mesmo acontece com subtração, com multiplicação, com a divisão e com os módulos. Portanto, tudo isto é extensível às outras operações. Okay? Depois, o que é que nós vamos ver mais? As comparações. Portanto, eu vou pegar isto aqui. Comparações, eu vou fazer... Pode ser com números. Exato, com números, porque depois eu preciso de saber o maior e o menor
Portanto, vamos colocar aqui um int a é igual a 10 e um int b igual a 20. Algo deste género. E eu vou fazer uma comparação entre estes dois valores. As comparações são sempre um output de true ou false, portanto um output booleano. Portanto, eu posso guardar numa variável booleana, não é? Que eu vou chamar result, por exemplo. Posso perguntar, neste caso, se esta condição é verdade ou não, se A é igual a B. O que é que isto significa? Significa que eu vou verificar se A é igual a B, e isto vai ser true ou false. Vou pegar nesse resultado e vou assignar uma variável que se chama result, que é do tipo booleano. E então faço uma nova alocação em memória de um booleano chamado result, que terá este resultado, não é? Se A é igual a B. Portanto, só para percebermos o que é que acontece, o result vai ter um false, porque A não é igual a B. Mas podemos ver as outras condições, por exemplo, A ser diferente de B, e efetivamente A é diferente de B, porque A é 10 e B é 20. Portanto, temos um true. Depois vamos verificar se A é menor do que B, e também acontece, porque 10 é menor do que 20, portanto vamos ter um true. E aqui está ele. Depois vamos ver se A é maior do que B, mas 10 não é maior do que 20, portanto temos um false. E depois temos o menor ou igual a, ou maior ou igual a. Portanto, o que é importante? Se nós tivermos aqui um A igual a 20 e um B igual a 20, e se eu fizer, se A é maior do que 20, A é maior do que B, ou seja, se 20 é maior do que 20, isto é falso. 20 não é maior do que 20. Mas 20 é maior ou igual a 20. E então temos um true. Portanto, muita atenção com estes maiores ou iguais e menores ou iguais. Sobretudo quando vocês estiverem a fazer ciclos para percorrer arrays e coisas do género. Porque um menor ou igual ou um maior ou igual pode ser a diferença entre vocês ou não executarem uma última iteração de um ciclo que deveriam executar, ou então terem uma exceção, não é? Ou estarem a aceder a um índice no array que não existe. Okay? Portanto, um array index out of bounds exception. Depois, ainda relativamente aqui aos operadores, nós depois podemos verificar várias condições, como já vimos, através depois da álgebra de Boole, em que nós temos aqui o i, o ou, o exclusive or e o diferente. Eu dei aquele exemplo se está frio e está sol, ou se está frio e está chuva, ou se está sol e está calor. Podemos fazer isso. Se está sol, eu vou dizer para já true, e vou dizer bool está calor igual a true. E se eu disser bool é um bom dia, é igual a está sol e está calor. Okay? Portanto, se eu agora fizer uma coisa deste género, se é um bom dia ou não. Portanto, eu vou dizer que está sol, e guardo uma variável booleana a dizer que está sol, vou dizer que está calor, e para mim um bom dia é estar sol e estar calor. Portanto, se está sol e está calor, o resultado vai ser true, ou seja, vai ser um bom dia. E podemos exemplificar aqui. Porém, se não estiver sol, mas estiver calor, mas para mim um bom dia é estar sol e estar calor, já não é um bom dia, porque apesar de estar calor, não está sol. O mesmo nós podemos fazer para o ou seja, para mim, tanto faz se está sol e calor, tem que estar ou uma coisa ou outra para ser um bom dia. Neste caso, está sol é falso, mas está calor é true, portanto, o que significa que esta comparação que aqui está sol ou está calor,
vai devolver um true e o console writeLine vai responder com um true também. Temos aqui. Depois, o exclusive OR. Este vocês vão utilizar muitíssimo pouco, mas tem as suas aplicabilidades. Significa que basta um ser verdadeiro para a condição ser verdadeira, mas não podem ser os dois em simultâneo. Portanto, significa que para mim é um bom dia se estiver sol ou se estiver calor, mas se estiverem os dois, para mim é demais. Então eu já não quero um bom dia, já não é um bom dia para mim. Então vamos ver que, ok, está sol, false, está calor, true. Eu estou perante um exclusive OR, significa que pelo menos um dos dois é verdade, portanto eu vou ter um bom dia. E temos aqui o bom dia. Porém, está sol e está calor, para mim é demais, eu não gosto e como está sol e calor ao mesmo tempo e estamos perante um exclusive OR, eu vou ter um false. Na medida em que já não é um bom dia para mim. Bem? Os diferentes, pronto, não há aqui grande questão a ver, na medida em que já vimos aqui no passado com o diferente de. O que é importante também relativamente a estas condições? Nós podemos ter tantas condições quantas as que nós quisermos. Ok? O que é que isto significa? Significa que eu posso ter true e true e true e false. Portanto, eu posso ter algo deste género, a comparação de quatro coisas. Portanto, dado que eu estou perante um i, todas têm que ser verdadeiras para a condição final ser verdadeira. Como eu tenho aqui um false, isto vai dar um false. Ok, temos aqui um false. Mas eu posso comparar tantas condições quantas aquelas que eu quiser. E posso ainda fazer, posso complicar isto um pouco na medida em que eu posso introduzir parênteses aqui. Ou seja, eu vou comparar algo deste género, portanto, e fazer um ou. Ok, então o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho quatro condições, tenho um true, um true, um true e um false, mas elas estão unidas por premissas aqui diferentes, por posições diferentes. Portanto, aquilo que vai acontecer neste caso é nós resolvermos primeiro o que está dentro dos parênteses e só depois aplicamos esta que aqui está. Ou seja, o que vai acontecer aqui é que true e true, sendo os dois verdade e estamos perante uma condição i, estes parênteses vão ser true. Estando perante este cenário true e false, dado que numa condição i basta um deles ser falso para a condição ser falsa, estes parênteses vão dar falso. O que é que vai acontecer? Isto é a mesma coisa que estar só true, isto é a mesma coisa que estar false. Portanto, true ou false. Basta um dos dois ser true para a condição total ser true também, porque estamos perante um ou. Isto vai dar um true. Ok? Portanto, nós podemos ter aqui as condições envoltas em parênteses e que devem ser analisadas parênteses primeiro, depois os outros parênteses, descobrir qual é o resultado disto e apontar, descobrir qual é o resultado disto e apontar, e depois fazer o resultado que tivemos primeiro com esta condição e o segundo resultado aqui, para termos no final pronto, o resultado correto desta expressão que aqui está. Ok? Pronto, isto são coisas que vocês vão praticar com a questão dos ciclos e a questão dos ifs e etc. Vocês vão ter que colocar isto em prática várias vezes e por vezes vamos ter situações em que têm duas ou três condições, por vezes vão ter situações em que só tem uma condição para verificar. Contudo, convém sabermos isto. Tá bem? Pergunto, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar?
então, deixa-me só ver o que é que temos aqui. Bem, isto é a nossa álgebra de Boole, nós já vimos isto anteriormente, eu estava aqui a explicar. Os operadores de incremento e decremento, para depois passarmos para as estruturas de controle, agora já depois do intervalo. Portanto, o que é isto das estruturas dos operadores de incremento e decremento? Essencialmente, é algo que também nós já vimos. Portanto, temos aqui o menos operando, troca o sinal do operando. Imaginem que eu tenho int número é igual a 10. Se eu fizer um console writeLine de menos número, aquilo que vai ser impresso é o menos 10. Okay? Portanto, troca o sinal deste valor que aqui está, porque eu estou a fazer menos número. Portanto, nada de novo. Agora, o mais operando e o menos operando e o operando mais e o operando menos. Portanto, o pré-incremento e o pós-incremento. E aqui é que a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Não é difícil, mas essencialmente o que vocês têm de ver é o seguinte. Nós temos um int A, vai ser igual a 10. E vamos ter um int B, que vai ser igual a mais. E nós vamos fazer aqui um console, só para vocês verem o que é que acontece com estas questões. Um console writeLine de B. Exatamente. Ora, eu vou colocar aqui um breakpoint. Portanto, estamos perante um pós-incremento. O que é que acontece? B vai ter o valor de 10. E porquê é que vai ter o valor de 10? Porque nós estamos a declarar uma variável A do tipo inteiro, que tem o valor 10. E estamos a declarar uma variável B, que vai ser igual ao que existe em A neste momento. E neste momento, aquilo que existe em A, atenção, não se deixem enganar por isto, o que existe em A neste momento, 11, é que A é igual a 10. Então, nós pegamos nesse 10, colocamos então uma cópia desse 10 aqui na variável B e só depois fazemos o incremento da variável A. Se formos aqui ao nosso memory state, no final do programa, nós vemos que A passou efetivamente para 11, porém B tem o valor 10, porque foi assignado o valor 10 a B antes de A sofrer o incremento. Por isso é que isto se chama pós-incremento. Primeiro nós fazemos a operação de atribuição B igual a A e só depois dessa operação de atribuição estar feita é que A será incrementado numa unidade. Por isso nós temos 11 e 10. Agora existe a outra possibilidade, que é nós termos o mais A. E tal como o David Reizinho está a dizer aqui no chat, é justamente isso que acontece. Nós fazemos A é igual a 10 e depois vamos fazer a declaração aqui da variável B. Porém, quando nós fazemos esta atribuição, temos aqui o mais primeiro, um pré-incremento. Portanto, nós ao fazermos esta atribuição, vamos dizer assim, oi, calma, que eu antes de fazer esta atribuição tenho à minha frente um incremento. Então eu primeiro vou incrementar A, e A passa de 10 para 11, e esse resultado 11 é que é assignado à variável B. E nós olhamos aqui para o memory state em baixo e temos A com 11 e B com 11 também. Portanto, isto é conhecido como um pré-incremento. O A++ é conhecido como um pós-incremento. Ou seja, primeiro faz, neste caso, faz o incremento e só depois a operação de atribuição quando temos A++. Perdão. Quando temos A++, fazemos primeiro esta atribuição B igual a A e só depois disto estar tratado é que vamos incrementar o valor de A numa unidade. Okay? Isto é muito... Ou seja,
é aqui um bocadinho rasteira, não é? Isto, se nós não estivermos atentos, é fácil cometermos algum erro neste caso. E normalmente o que se faz nas entrevistas, sobretudo a malta mais júnior, é perguntas deste género. Qual é a diferença entre o mais A e o A mais mais? E o que é que vai acontecer num caso e o que é que vai acontecer no outro? Porque nós, no dia a dia, na maior parte dos casos, estamos a fazer um ciclo qualquer e depois fazemos A mais mais. E depois fazemos outro ciclo e aí fazemos mais B. Mas reparem, nestes casos nós não estamos a fazer aqui nem grande nem pequena, não estamos a fazer atribuição nenhuma antes. Portanto, eu fazer A mais mais ou B mais, ou mais B quando quero incrementar um contador num ciclo é irrelevante, não tem diferença. Porém, essa diferença existe quando estamos perante uma atribuição e então costuma-se fazer também estas perguntas em entrevista para pronto, validar se a pessoa sabe ou não qual é que é a diferença entre uma coisa e a outra. Ok? Depois, ou seja, o que é que nós já vimos aqui? Vimos também. Ora, a troca do sinal, o mais operando, o menos operando, o mais e o menos menos. Portanto, já vimos aqui os incrementos e decrementos. Pergunto, relativamente a este A e ao mais A, existem dúvidas, questões? Perceberam aqui o conceito? Sim? Ok, boa. Então, vamos fazer o seguinte: vamos terminar a nossa primeira parte e vamos a intervalo. E depois, quando voltarmos, vamos passar aqui para as estruturas de controle para termos então também isto alinhado. Ok? Ora, para esta segunda parte, vamos olhar para as estruturas de controlo no C Sharp. Ok? Deixem-me apagar isto aqui e vou tirar também este breakpoint. Portanto, estruturas de controle. Vamos começar aqui então pelas estruturas de decisão. Então, regularmente é necessário realizar diferentes ações para diferentes decisões. Nesse caso, pode-se utilizar declarações condicionais para o fazer. No C Sharp existem as seguintes estruturas de decisão. Portanto, nós já vimos esta questão das estruturas de decisão na nossa UFCD de algoritmia. Já percebemos que, por vezes, vamos encaminhar o nosso algoritmo numa direção, por outras vezes vamos encaminhar o algoritmo noutra direção. E então as estruturas de decisão é nada mais nada menos do que a implementação desse conceito. Temos o if, else, if, else e o switch. Portanto, são as condições que nós podemos utilizar, as estruturas de decisão que nós podemos utilizar. O que é este if? O if, então, é uma declaração que executa um código somente se uma condição específica for verdadeira. Okay? O if else é uma declaração que executa um código se uma condição for verdadeira e outro código se a condição for falsa. O if else é uma declaração para selecionar um dos vários blocos a serem executados, conforme se a primeira condição é válida, a segunda condição é válida, se não for nenhuma destas, é então um else. E depois temos um switch, que é então a declaração para selecionar um de muitos blocos de código a serem executados. Vamos fazer algo deste género. Vamos fazer aqui um console write line a dizer estruturas de decisão. E vamos fazer algo como Vou fazer aqui uma pequena história. Portanto, vou sair de casa.
E antes de sair de casa, eu vou verificar, portanto, if, se está a chover. Então, bool está a chover é igual a false. Bem, eu vou fazer para já. Vou dizer primeiro com false. Portanto, eu vou verificar se está a chover. Se está a chover igual a true. Nós podemos deixar só lá a condição e é verificado imediatamente se ela é true ou não, ou podemos ser explícitos e dizer então se é true ou false. Portanto, o que é que acontece? Se estiver a chover, eu vou dizer, vou pegar o chapéu de chuva. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que está a chover é false, eu vou imprimir aqui estruturas de decisão e eu vou então fazer um if. Se está a chover igual a true, então vamos executar este bloco de código que está entre chavetas. Portanto, é esta a anatomia do if. Temos um if, entre aspas, a condição que nós precisamos e entre chavetas o que deve ser executado se esta condição for verdadeira. Portanto, se está a chover for igual a true, reparem nos dois símbolos de igual para a comparação, eu vou imprimir, vou pegar o chapéu de chuva e depois faço então o sair de casa. O que é que acontece? Estruturas de decisão, sair de casa. Portanto, dado que está a chover equals false, esta linha de código nunca é executada. Portanto, há a verificação e a seguir passamos para o resto do código, dado que não há nenhuma condição aqui que seja true. Se eu alterar isto para true, portanto, está a chover é igual a true, e executar este código, temos então as estruturas de decisão, vou pegar o chapéu de chuva e depois é que saio de casa. Vamos ver isto no debugger, para vocês perceberem qual é então o workflow disto. Portanto, nós começamos, a seguir declaramos a variável está a chover e vemos que está a chover é igual a true. Uma parte, variáveis booleanas que não estejam inicializadas ou inicializa-se sempre a false caso não esteja já com outro valor. Portanto, se vocês chegarem aqui e fizerem está a chover já tem o resultado de false, está bem? Só quando eu executo a linha 10 é que está a chover passa a true. Portanto, deixem-me só... vou colocar aqui deste lado. Portanto, estruturas de decisão, eu carrego aqui no F10, imprimo as estruturas de decisão e agora chegamos aqui ao if está a chover. Se está a chover for igual a true, nós vemos que é executado este, vou pegar o chapéu de chuva. Acaba a execução do bloco de código que está no if e segue o programa a sua execução normalmente. Portanto, vou pegar o chapéu de chuva e sair de casa. No caso disto ser false, vamos ver então o que acontece. O programa inicia, vai chegar então aqui ao está a chover igual a true, mas está a chover é igual a false. Portanto, false igual a true é false. Portanto, o que vai acontecer é que esta linha não é executada, este bloco de código é, de certa forma, saltado e o programa continua a sua execução normalmente a partir do final do if até ao seu término, em que fazemos aqui o sair de casa. Portanto, esta é a anatomia de um if, quando queremos que algo seja executado mediante uma condição. Eu disse há pouco também que vocês podem fazer algo deste género. If está a chover. O que vai fazer este código, em vez de nós escrevermos igual a true, é verificar se está a chover é igual a true. Isto é a mesma coisa que estar igual a true. Na prática, o que está a acontecer aqui é nós estamos a comparar o está a chover com uma possibilidade de true e true igual a true é true. Então esta condição passa a ser verdadeira. Quando nós fazemos
o está a chover, imediatamente estamos a passar o true ou o false para dentro desta estrutura de decisão. Ok? Porque depois também pode acontecer algo como, se nós dissermos isto, se está a chover equals false, o if é acionado, como vocês vão poder ver. E porquê que isto acontece? Acontece porque nós estamos a dizer que está a chover, que é false, é igual a false. E false igual a false é true. Ok? Portanto, nós comparamos sempre o que vem desta variável com o false, ou um suposto false. Nós às vezes deixamos isto como equals false, para ser mais fácil de ler, mas na prática aquilo que está a acontecer aqui é um false igual a false, e false igual a false, como são duas coisas iguais, equivale a um true. Portanto, só é executado o corpo do if se a condição que estiver aqui for true. Também existe uma outra forma de nós garantirmos que isto é possível validar através de um ponto de exclamação antes, ou seja, nós negamos aquilo que está a acontecer dentro desta condição. Portanto, se nós negarmos o está a chover, não é? Estamos a negar o false. Se negarmos o false, estamos a dizer que é true. Portanto, a condição que está aqui dentro passa a ser true e o if é executado. Vamos ver. Portanto, como veem, eu vou pegar o chapéu de chuva e vou sair de casa. Portanto, é importante termos estas noções aqui do ponto de exclamação para negar, ou diferente de modo a que possamos, pronto, ler quando as condições são escritas num formato ou noutro. Okay? Mas para já, vamos ver aqui, está a chover, equals true. O que é que eu recomendo? No início façam sempre isto de forma explícita, é mais fácil para vocês lerem, é mais fácil para os vossos colegas, quando vocês estiverem a fazer alguma coisa juntos ou algo do género, lerem, fica muito mais simples. Quando já tiverem depois alguma experiência, podem deixar de fazer esta comparação aqui e verificar diretamente a variável. Tá bem? Vamos ver agora o if-else. Portanto, o if-else é um bloco de código que é executado se a condição não for verdadeira, ou neste caso, se for falso. E qual é que é a diferença entre eu ter um if-else ou um if e esta forma que eu tenho aqui? Se eu acrescentar aqui um else e depois fizer o corpo do else e adicionar isto aqui, tu dizes-me assim, ok, então vamos verificar se está a chover e no caso de estar a chover eu digo, vou pegar o chapéu de chuva. Ok, é feita a execução desta linha de código, mas esta já não é executada. Porque depois de nós termos a verificação de uma condição num if e executado o corpo do if, já nada mais dentro e adjacente àquele if é executado. Portanto, todos os else ou else ifs que sejam validados já não são executados. Portanto, o programa, e podemos ver isso. Ora, neste caso, equals, não, vamos fazer true aqui, fazer true aqui. Portanto, se eu fizer esta execução, vocês vão ver que está a chover equals true. Vou pegar o meu chapéu de chuva, acaba o if e esta linha nunca foi executada. Passamos imediatamente para a linha 22. Portanto, e vemos aqui através do output, vou pegar o chapéu de chuva, mas nunca saio de casa. Portanto, é importante que quando uma condição do if é verificada através desta condição, não é? É executado o bloco de código que está dentro deste if, mas os restantes blocos de código não são executados. Se nós queremos alguma coisa que seja executada sempre, deve estar sempre fora do if. Okay? Agora, o que é que nós podemos fazer aqui? Vou escrever
algo como, por exemplo, não vou pegar. Ou não vou pegar chapéu de chuva. Pronto. Se eu fizer algo deste género, se estiver a chover, está a chover equals true, é executada esta linha e vai-me aparecer na consola a dizer vou pegar o chapéu de chuva. O else não é executado, dado que já entramos no if aqui em cima e esta linha é executada na mesma. Portanto, vamos ver o seguinte. Vamos, está a chover equals true, estruturas de decisão, if está a chover equals true, vou pegar o chapéu de chuva e passamos para a execução da linha 22 e vou sair de casa. Se eu chegar aqui, temos então, vou pegar o chapéu de chuva e o sair de casa. Eu vou tirar estas estruturas de decisão. Isto na altura parecia uma boa ideia, mas agora nem tanto. Agora vamos ver o caso contrário, o false. Portanto, se está a chover equals false, vamos então fazer a verificação if está a chover equals true, o que não é verdade, portanto, porque está a chover é false e false igual a true equals false. Portanto, é executado o bloco que está no else. Ou seja, quando nenhuma das condições que esteja acima seja verificada, o else é acionado. Digamos assim, quase como um default no switch, como vimos na UFC da algoritmia. Portanto, eu não vou pegar o chapéu de chuva e vou sair de casa. Então tenho aqui o workflow de não vou pegar o chapéu de chuva e vou dizer que vou sair de casa. Ok? Agora, temos também o if, else, if, else. Ou seja, às vezes eu posso ter situações em que eu quero que uma condição seja verificada e fazer uma coisa. Mas se isto não for verdade, eu quero verificar outra condição. E se essa condição for verificada, eu quero que seja executado esse bloco de código. Por exemplo, if bool está sol. Ok? O sol pode ser. Pode ser. Ora, true. Está sol. E fazemos aqui o quê? Else if está sol igual a true. E eu vou dizer aqui no meu console writeLine vou levar óculos de sol. Então o que é que acontece? Nesta estrutura, eu vou executar o meu código e tenho então, está a chover equals false, portanto não está a chover, mas está sol equals true. Eu vou verificar if está a chover equals true, o que não é verdade, então eu vou verificar o segundo if, se está sol igual a true. Se está sol igual a true, eu vou dizer, eu vou levar os meus óculos de sol. Okay? E no caso de isto ser verdade, eu vou dizer a seguir que vou sair de casa. Então, eu vou levar os meus óculos de casa e saio de casa. E tenho aqui dois cenários. Ou levo o chapéu de chuva se estiver a chover, ou levo os óculos de sol se estiver a chover. Portanto, o else nunca é acionado. Quando é que o else é acionado? Se está a chover equals false e está sol equals false. Portanto, o que é importante nós percebermos? A ordem de verificação das condições é a ordem do if, else if, else if, else if, else, que nós precisarmos. Portanto, se está a chover, se está a chover for verdadeiro, é executado este bloco de código e acaba o if e continua. Se o segundo else if, neste caso, for verificado, é executado este bloco de código e segue. Caso estes if, else ifs não sejam executados, é então o else que se segue. Portanto, eu vou dizer não vou pegar chapéu de chuva. Isto pode não fazer muito sentido, dado que não está a chover, mas também não está sol. Eu poderia dizer que não levava nenhuma das duas coisas e personalizar aqui a mensagem. Pronto, mas esse não é aqui o grande decisor neste caso. Aquilo que devem, lá está, reter
primeiro verificamos uma condição, depois verificamos a outra condição se esta não for verificada e no caso de todas falharem, executamos um else. O que é importante também reter? Vocês fazendo um if não são obrigados a fazer else if e else. Vocês podem fazer apenas um if e nada mais e o programa continua. Vocês fazendo um if, else if, vocês não são obrigados a fazer um else. Okay? Portanto, podemos ter só um if, um else if e se não for verificado, isto continua sem problema. Nem são obrigados a fazer um else if se tiverem a estrutura if, else. Portanto, if, se não, else e continua depois a sua execução. Bem? E, essencialmente é isto que nós temos para os ifs. Lembrar? Primeiro verificamos a condição, depois a segunda. Se todas elas falharem, é que vamos ao else. Se alguma delas for verdadeira, o if vai executar aquele corpo de if, mesmo que abaixo exista um else if verdadeiro. Okay? Até podemos ver isso assim. Ou seja, se eu tiver tudo true e está sol e está a chover é true, portanto este código poderia ser acionado e este código também poderia ser acionado, mas só o primeiro vai ser acionado. Portanto, só este vai ser acionado, apesar de este também ser verdadeiro, esta condição também ser verdadeira, mas como a primeira foi verificada, já foi dada como true, nós não vamos ver as próximas. E vamos então fazer um sair de casa a seguir. Por isso é que às vezes nós poderíamos fazer algo como, em vez de termos uma coisa destas, teríamos um if e um if, e vou comentar aqui este else, na medida em que, se ambas forem verdadeiras, eu vou fazer dois ifs. Em que vou pegar o chapéu de chuva e vou levar os óculos de sol, porque está a chover e sol ao mesmo tempo. Ok? E assim garantimos que está a verificação das duas. Caso uma, ou seja, se nós tivermos uma condição em que, ok, quando está a chover temos mesmo que executar este bloco de código e quando está sol temos mesmo que executar este bloco de código sem perceber se antes já foi verificado ou validado ou o que seja, devemos fazer dois ifs e não um if, else, if, else. Okay? Agora, ainda para as estruturas de decisão, vamos olhar para o switch. O switch tem a particularidade de nós olharmos para uma variável. Okay? Portanto, nós aqui, quando fazemos um switch, temos que indicar entre parênteses qual é que é a variável que nós queremos verificar. E eu vou verificar se está a chover. Abrimos aqui as chavetas, curly braces, e depois o que é que nós fazemos? Vamos começar a enumerar os casos. Vocês viram que nós fazíamos o losango e depois fazíamos aqui o case 1, case 2, case 3, case 4, uns ao lado dos outros. Então nós vamos fazer justamente isso. Case true e depois fazemos um break. Okay. E o que é que isto significa? Significa que caso este true seja válido, vai ser executado este bloco de código que aqui está. Portanto, eu posso fazer aqui um console writeline de vou levar chapéu de chuva. Depois eu posso ter aqui um outro case, case false, e faço um break a seguir e digo w console writeline não vou levar chapéu de chuva e executo isto. Dado que está a chover equals true, vai ser executado este bloco. Como veem, é executado este bloco, faz o break, saímos do switch e imprimimos esta frase. O que é importante este break? Se nós não fizermos este break, vamos ter aqui já um problema, mas
há momentos em que nós queremos fazer o seguinte, que é, nós queremos que duas condições ou duas circunstâncias façam a mesma coisa. Ok? Imaginem um. Vamos fazer isto aqui até em pseudocódigo, não vamos. Não, podemos fazer mesmo em código também. Imaginem é como se diz, um call center. Não é? E vamos ter aqui uma coisa deste género. Call center. E o call center tem esta particularidade. O 1 vai para as vendas, quem atende é o Miguel. O 2 vai para o. Pode ser os recursos humanos. Recursos humanos. E quem atende é o Marco. O 3 vai para o apoio técnico. E quem atende é o Marco também. Pode acontecer aqui uma situação que é, portanto, termos int e opção selecionada ser igual a 2. E nós vamos verificar qual é que é a opção selecionada. Os cases, neste caso, já não vão ser estes, mas vamos ter o case 1, o case 2 e vamos ter aqui o case 3. Break. Por vezes, e se nós olharmos bem para o nosso requisito, nós temos aqui que as vendas são atendidas pelo Miguel, os recursos humanos são atendidos pelo Marco, mas o apoio técnico também é atendido pelo Marco. Portanto, eu tenho a opção 2 e a opção 3 que fazem a mesma coisa. Então, o que eu posso fazer é, em vez de eu ter algo como passar chamada ao Miguel, e depois ter algo assim como ao Marco e depois passar ao Marco. Portanto, podemos fazer algo deste género. Em vez de fazermos isto, em que estamos a repetir este código aqui, e vocês mais à frente vão ver que isso é uma péssima ideia quando estivermos nas funções. Repetir código, não é? Há situações em que tem que ser, como é óbvio. Mas, regra geral, devemos evitar. Em vez de nós termos dois blocos de código iguais, o que nós podemos fazer é, vamos eliminar este break, vamos eliminar este case 2 com esta execução e deixarmos isto desta forma. O que é que isto significa na prática? Significa que há uma opção selecionada e a opção selecionada foi o 2, por algum motivo. Eu estou a forçar aqui o valor a 2, mas podemos perguntar ao utilizador qual é que é a opção que quer selecionar. Entretanto, no switch eu vou verificar qual é que é a opção selecionada e case 1 eu passo a chamada ao Miguel e quebro o switch. Se eu tiver um case 2 ou um case 3, eu vou passar a chamada ao Marco, independentemente do valor que esteja aqui, se é 2, se é 3. Ou seja, eu posso agrupar condições, não é? E opções para fazer exatamente o mesmo processamento. E até poderíamos ter, se não for premida nenhuma tecla, ou for premida outra tecla, passamos ao Nuno, por exemplo. E aqui o que é que acontecia? Acontecia que se eu oprimisse outra tecla, ia ter um default, um break e dizia passar a chamada ao algo deste género. Mas é importante termos esta noção que o 2 e o 3 fazem então a passagem da chamada ao marco. Vamos ver isto em ação. Portanto, começamos o nosso programa. Deixa-me tirar este breakpoint. A opção selecionada é a 2. O switch vai olhar para qual é que é a opção selecionada e cai imediatamente dentro destas duas condições, ser 2 ou ser 3. E então passa a chamada ao marco. E continua
o nosso workflow. Aliás, até vamos fazer aqui uma coisa mais engraçada e mais interativa, que é introduza uma opção de chamada. Estamos a fazer como se fosse uma cópia, não é? Uma simulação, assim é que é. Vendas, 2, 3, 4. Não, só o 3. O 2 é então vendas aqui a recursos humanos, portanto, recursos humanos. No apoio técnico é o 3. Apoio técnico. E int opção selecionada vai ser igual a convert.int32 de um console.readline. Algo deste género. Se eu executar isto e esquecer aqui o breakpoint, eu vou ter então aqui o meu programa a dizer introduz uma opção de chamada e eu vou introduzir aqui o 1. O 1, lembrem-se que vai passar a chamada ao Miguel. Portanto, eu clico aqui no 1 e passar a chamada ao Miguel. É aquilo que é executado. Se eu introduzir aqui o valor 2, passa a chamada ao Marco. Se eu introduzir outra vez o valor 2, não, o 3, é passado novamente a chamada ao Marco. E se eu colocar aqui um outro número, tipo este, passa a chamada ao Nuno. Portanto, conseguimos fazer aqui um workflow relativamente simples, fazendo aqui uma simulação de um atendimento telefónico, daqueles que têm aquelas mensagens automáticas em que vocês pressionam numa tecla e faz a passagem daquela chamada para um determinado departamento. Na prática, é um switch que está ali a funcionar por trás, não é? Acaba por analisar qual é que é o case que vocês digitaram e conforme isso vai executar um bloco de código ou outro bloco de código ou outro bloco de código conforme a situação, não é? Pronto. E estas são as nossas estruturas de decisão que temos disponíveis. Temos o if e o switch. Normalmente conseguimos fazer aquilo que conseguimos fazer com o switch, conseguimos fazer com o if e vice-versa. Quando é que devemos utilizar um e devemos utilizar outro? Nós devemos utilizar um if quando estamos a verificar condições, se 3 é maior que 8, se o estado é igual a 36, se A vezes B é igual a 38, algo desse género. Quando estamos a olhar condições, está a chover e está sol e é um dia bonito e é terça-feira e tudo o que nós possamos imaginar, devemos utilizar um if. Quando estamos a pensar em casos possíveis, não é? Ou seja, muitos casos possíveis, como 1 é para vendas, 2 é para recursos humanos, 3 é para apoio técnico, ou seja, quando há uma árvore, não é, de possibilidades já pré-definidas, porque imagina, eu consigo arranjar infinitos números que sejam maiores do que 1 e inferiores a 2, não é? E nós, se fizéssemos isso com o switch, e com os casos definidos, tínhamos que pôr o 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.444, não há essa necessidade. Portanto, temos aqui um if e utilizamos uma condição, não é? Em que o valor tem que ser maior do que 1 e menor do que 2. E apanhamos todos os casos. O switch, lá está, é mais utilizado quando temos casos específicos já bem definidos que queremos validar, em vez de ser uma condição. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Professor, Sim. para que serve o break? Então, o break serve para nós terminarmos a execução deste caso. Se eu não adicionar um break, o que acontece é que o switch não seria parado, não é?
então continuava a sua execução. E nem sempre é isso que nós queremos. Então é de certa forma para delimitar que o caso um começa aqui e acaba aqui. Ah, bom. Bem? Neste caso, dos switches, porque vocês depois podem utilizar o break também nos ciclos e que quebra o ciclo ali. Portanto, o break na prática é uma palavra reservada que vocês têm que quebra aquela estrutura de decisão ou aquele ciclo. Tá bem? No caso do switch, é para nós dizermos: olha, começa aqui, acaba aqui. Quando estivermos nos ciclos, se fizermos um break, a execução do ciclo para naquele momento. Mas já vemos isso mais à frente, quais são as keywords que vocês têm. Mais dúvidas, questões? Caso 2 e caso 3 podem estar na mesma linha, com um ou não? Ou seja, o que me estás a dizer é caso 2 ou 3. É isso? Exato, sim. Não. Não Não pode? podes fazer, não podes aplicar isto a operandos do tipo inteiro e inteiro. Bem, portanto, não podes fazer isto desta forma. Porque o máximo que tu poderias fazer, e nem sei se conseguirias, opção selecionada igual a 2, a condição, ou opção selecionada igual a 3. E mesmo assim não conseguirias fazer isto, indica logo que não consegues fazer uma conversão disto para um inteiro, porque o case vai receber um inteiro, vai receber um valor que seja do mesmo tipo de dados do que esta opção selecionada aqui é um inteiro. E nós, se passarmos uma condição, vai-nos indicar que não pode converter de um booleano para um inteiro. Na prática isto é true ou false, mas ele está à espera de um número. Portanto, para poder comparar se o número que recebeu aqui é igual ao número que é suposto estar aqui. Portanto, se nós colocarmos aqui uma condição, já não conseguimos compilar isto. Ok. Mais dúvidas, questões? Não? Ok, então vamos passar. Bem, nós agora temos estas expressões condicionais. Ok, o que é que o André estava aqui a dizer-nos? Entretanto, eu tinha aqui algumas mensagens que eu não tinha visto. Se vocês veem que eu não respondo às vossas mensagens, eu posso não ver a mensagem por algum motivo. Então, convido-vos a falarem para isto não acontecer, mas eu vou ler então. O if só pode ser utilizado como uma variável booleana. Essencialmente, tu dentro de um if, na condição, tens de colocar um valor booleano, ou seja, podes comparar um número com o outro, mas a comparação entre um número e o outro, o resultado é sempre um booleano, por isso sim, tens sempre que utilizar com um booleano. Ou seja, o que eu quero dizer é if 1 igual a 2, na prática isto é um booleano, porque o resultado de 1 igual a 2 vai ser true ou false e depois é executado neste caso. Neste caso não é, porque 1 não é igual a 2, mas é executado o bloco de código se assim for. O que acontece se não usarmos um break, ou melhor, ele serve para quê? Entretanto, já respondi a isto. Existe mais o que podemos usar dentro do case sem ser os breaks? Sim, tu podes. Por acaso eu estou a utilizar aqui apenas uma linha de código, mas podem ser várias e podem chamar funções e dentro deste case podem chamar ifs. Portanto, o que vocês fazem dentro deste case pronto, é o que vocês quiserem. Não tem limitações nesse sentido. Se houver aqui alguma limitação, será a nível de compilador. Se vocês se enganarem aqui em alguma coisa, não vão conseguir compilar, mas podem executar aqui o que precisam. Mais dúvidas ou questões?
Não? Ok, boa. Então, vamos fazer o seguinte, como já estamos aqui perto das 19 horas, vamos fazer também o nosso intervalo. Portanto, até aqui nós estivemos a ver as estruturas de decisão, inclusive depois eu hei de vos passar este PDF e tem aqui alguns exemplos similares aos que fomos fazendo aqui e depois vocês podem olhar para isto. Entretanto, vamos passar para as estruturas de repetição. E o que é isto das estruturas de repetição? Nada mais, nada menos do que ciclos ou loops. Aquilo que já vimos anteriormente em algoritmia. Portanto, vimos que tínhamos uma série de loops que poderíamos utilizar, nomeadamente o while, o do while, o for. Portanto, vamos olhar para isto agora. Ora, uma estrutura de repetição repete um determinado bloco de código até que uma condição seja satisfeita. Essa estrutura recebe o nome de loop. As estruturas de repetição são sempre compostas por três partes. Inicialização, na qual se pode declarar e inicializar a variável que será utilizada. O fim, onde a execução do corpo do ciclo é feita enquanto a condição do loop for verdadeira. E uma atualização, na qual se pode atualizar as variáveis que são utilizadas pelo ciclo. Isto vai ser mais predominante no ciclo for, onde vocês vão taxativamente indicar onde começa, onde acaba e como é que é atualizada a variável, neste caso de contador. Portanto, o for acaba por trazer já na sua estrutura um contador, não é embutido, mas tem já ali uma estrutura onde vocês podem declarar um contador. Porque lembrem-se, o while e o do while executam enquanto algo for verdadeiro. O for tem um princípio e um fim bem definido. Portanto, princípio e fim bem definido, nós precisamos de um contador para saber a quantas iterações vamos. Ora, estruturas de repetição ainda, expressões de repetição com base num contador. Portanto, é executado um bloco de instruções de acordo com o incremento de uma variável enquanto uma condição for verdadeira. Primeiro são executadas as operações sobre a variável de controlo e só depois é executado o bloco de instruções. Okay? E temos aqui o exemplo do ciclo for, em que temos a inicialização, o fim e a atualização. O código é executado enquanto a condição for verdadeira. Okay? E temos aqui um exemplo em que double valor investido igual a 1000, for valor investido é igual a valor investido que já lá está, vezes 1.01. Portanto, há um incremento de 1% a cada ano. Okay? Podemos fazer este exemplo aqui. Portanto, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer então aqui o double valor investido. Portanto, pode ser então os 1000 euros que tínhamos. E o que sabemos é que o valor inicial é de, e podemos dizer então, valor investido, assim que eu quero, é com o dollar sign, deve ser valor investido, então vamos fazer o incremento disto a cada mês. Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Fazemos aqui um for, e depois abrimos e fechamos os parênteses, e declaramos primeiro onde começa o ciclo. Ou seja, declaramos aqui o contador. Normalmente declara-se sempre um contador com a letra I. I igual a 1. Significa que este for vai começar, este é o contador, I igual a 1 e começa então neste momento. A nossa condição para que o for, e colocamos um ponto e vírgula, a seguir, a nossa condição que será necessária para que o ciclo continue, portanto, enquanto I for inferior ou igual a 12, nós queremos iterar isto 12 vezes, atenção, se tivéssemos começado isto no 0, era só menor do que 12, tá bem? Mas como começámos no 1, é menor ou igual.
depois ponto e vírgula, aquilo que vai acontecer ao i no final de uma iteração. Okay? E então eu vou dizer que será um mais i. O que é que isto significa? Faz um ciclo for, começa num i igual a 1, enquanto o i for inferior ou igual a 12 e no final de cada iteração faz um incremento do i. Abrimos, fechamos os curly braces e aqui dentro do ciclo for vamos fazer então a atualização da variável valor investido. Portanto, eu vou só fazer aqui uma deste género no mês e depois vou dizer no mês i. Ora, no mês i, valor de investimento é de investimento acumulado é de valor investido. Okay? Tenho só que atualizar primeiro esta variável antes de dizer alguma coisa. Portanto, valor investido é igual ao que lá existe, não é? Ou seja, igual a valor investido vezes 1.01. Portanto, para ter um crescimento de 1% àquilo que já existe. Podíamos também fazer vezes igual a 1.01. O que é que vai acontecer se eu executar este código? Vamos ver. Ele vai compilar aqui o código e temos. Bem, isto depois acabou por ficar aqui com umas quantas casas decimais. Eu depois já vos digo como é que vocês podem fazer aqui a formatação disto, mas para já não se preocupem. Portanto, nós temos um valor inicial de 1000. No primeiro mês, ou no mês 1, o valor de investimento acumulado é 1010, portanto há um incremento de 1%. No mês 2 é incrementado então 1% sobre este valor. No mês 3 temos então 1030.30. Depois, a cada iteração, nós estamos a pegar no valor anterior e incrementar por 1%. No final do ano, temos então um valor de 1126. Okay? Portanto, a cada mês ele incrementa 1% de valor. Agora lá está, vamos ver na prática o que é que isto se traduz em execução. Portanto, nós executamos o nosso programa e entramos aqui no nosso ciclo for, em que declaramos que i é igual a 1. Declaramos também aqui uma condição, i tem que ser inferior ou igual a 12, e então vamos começar o ciclo, dado que esta condição é true. Portanto, valor investido que lá está é 1000, vamos multiplicar por 1%, está lá 1010, e vamos dizer o console write line, no mês 1 o valor de investimento acumulado é de 1010. Chegamos aqui a este curly brace e vamos incrementar o i. Portanto, i passa a ter o valor de 2 e vamos verificar se ainda faz sentido continuar com o ciclo. Portanto, se 2 é inferior ou igual a 12. Então vamos fazer mais uma volta no ciclo. Portanto, valor investido 1010, vamos incrementar por 1%, fica 1020.1. Seguimos, incrementamos o i, verificamos se ainda faz sentido. Faz. Continuamos. E valor investido vezes igual a 1.01 e escrevemos. Voltamos a terminar esta iteração, incrementamos o i e verificamos se continuamos ou não. Vai chegar a uma altura em que, ou seja, ainda estamos aqui no 6, 7, 8, 9, 10. Vamos chegar aqui ao 11, em que vamos incrementar para i igual a 12. Portanto, temos aqui 11 escritos. Vamos fazer agora o seguinte, que é verificar se ainda faz sentido, se 12 é inferior ou igual a 12. Portanto, vamos multiplicar por 1%, escrever na consola, incrementamos o i, e i passa a ter o valor 13.
quando vamos fazer a verificação, se i é inferior ou inferior ou igual a 12, vamos ter que é falso, porque 13 não é inferior ou igual a 12. E então paramos a execução do ciclo. Okay? E o programa segue a sua execução normalmente. Depois, outra coisa que eu queria mostrar há pouco. Break. Se nós fizermos um break dentro de um ciclo, o que vai acontecer é que começamos a iterar o ciclo, temos um break e o ciclo termina. Portanto, se eu fizer agora aqui um contínuo, vocês veem que só foi executado uma iteração do ciclo. Portanto, isto pode ser útil quando nós queremos parar o ciclo. Imagina, nós estamos a fazer isto e queríamos também verificar que, olha, quando chegar aos 2.000 euros, para. Podíamos fazer um if nessa condição e, caso fosse verdade, fazia um break deste ciclo. Ora, aliás, até temos depois aqui uma nota a dizer que Unreachable Code Detected, porque neste caso o incremento do i nunca vai acontecer porque o break ocorre antes. E esta é então a sintaxe e a forma de nós utilizarmos o for. Depois temos também expressões de repetição com base numa condição. Portanto, aqui é com base num contador de 1 a 12, mas temos as outras estruturas de repetição que são com base numa condição. Portanto, é executado um bloco de instruções de acordo com o valor de uma variável. Primeiro é testada a condição, só se esta for verdadeira, o bloco de instruções é executado. Portanto, estamos perante um ciclo while. Não é? Portanto, temos aqui o while, condição, bloco de instruções. Eu posso dizer algo como... Vamos fazer este mesmo comportamento de incrementar 1% ao mês, mas com o while. Para vocês verem que também pode ser feito. Ou seja, o while tem que declarar um contador. Int counter é igual a 1. E eu posso dizer aqui, enquanto counter for menor ou igual a 12, faz algo. Neste caso, vai ao valor investido, multiplica o valor investido por 1%, faz um incremento de 1%, ora 1.01, e escreve esta frase que eu tenho aqui. Portanto, algo deste género. Só para vocês também terem essa indicação, vocês viram a andar com linhas de código para baixo e para cima e a copiar, etc. Como é que vocês podem fazer isto? Se vocês estiverem com uma linha de código, que este cursor está numa linha de código, vocês fizerem Ctrl T, vocês copiam a linha para baixo. Depois, às vezes, pode haver situações em que vocês querem andar com uma linha de código para cima e para baixo, assim sem andar a cortar e a colar. Fazem Alt e as setas para cima e para baixo, conseguem trocar estas posições. Não é? Eu vou utilizando estes truques e à medida que me vou lembrando que estes truques existem, por me lembrar que eu estou a utilizar, eu vou dizendo. Mas se houver dúvidas sobre alguma coisa que eu tenha feito, não sabem como é que eu fiz, digam-me. Ora, valor investido. Portanto, enquanto o counter for inferior ou igual a 12, vamos então executar este ciclo. E vamos ver que o output é... Esperem, o output não é igual porque eu cometi um erro que eu ia dizer para vocês não cometerem, que é um ciclo infinito. Vocês têm sempre que, quando estão perante um while, ter atenção se fazem o incremento de uma variável ou se esta condição, por algum motivo, pode vir a passar a ser falsa. Porque senão, o que acontece é, e posso-vos mostrar, estava aqui a mostrar há pouco, continuamos nisto para sempre. Ok? Porque não é nunca parado o ciclo. Entramos aqui num ciclo infinito e o vosso programa não vai nunca passar daqui e vai rebentar. Não é? Portanto, é sempre importante no final termos um incremento de um contador quando é o caso, ou garantirmos que se estamos a verificar uma outra condição,
dentro do bloco de código, essa condição pode vir a ser false, porque senão vamos ter um ciclo infinito. Neste caso, como eu faço o incremento, isso já não acontece e vamos ter então o mesmo output que tínhamos há pouco. Começamos com os 1000, passamos para 1010 e acabamos em 1126. Utilizando aqui os breakpoints para percebermos a execução, imaginem que chegamos ao counter igual a 1, declaramos o contador. Enquanto o contador for inferior ou igual a 12, portanto, vai fazer isto, incrementa, portanto, o contador passa a 2, vai verificar, 2 é inferior ou igual a 12, continua, e por aí afora até chegarmos ao contador igual a 13, e ele termina a sua execução. Como viram. No entanto, uma particularidade do while que já tínhamos falado, mas nunca tínhamos visto, é o seguinte: se nós começarmos com o 13 por algum motivo, o while vai então verificar primeiro a condição e só depois é que executa este bloco de código. Dado que o while está a verificar à cabeça e o counter não vai ser inferior ou igual a 12, este bloco de código não vai ser executado. Então nós só vamos ver esta linha, que é o valor inicial é de 1000. Vamos executar, portanto, passar aqui e vemos que a execução passa para o fim e o programa termina só com a impressão desta linha. Portanto, este é o ciclo while. Notas importantes: como disse, o ciclo while verifica a condição primeiro antes de fazer o que quer que seja. É sempre importante incrementarmos o contador para não entrarmos num ciclo infinito que pode levar o nosso programa a, pronto, não tem fim e aquilo não sai dali e vai crashar. Tem alguém interromper. E pronto, lá está. Faz então só depois de verificar a condição. Contudo, temos um outro ciclo, não é? Em que a repetição é feita também na base de uma condição, porém, primeiro é executado o bloco de instruções e depois é testada a condição. Se esta for verdadeira, o bloco volta a ser repetido. E estou a falar de quem? Estou a falar do while. Portanto, o do while funciona como o while, mas tem a particularidade de só fazer a verificação da condição no final. Portanto, ele primeiro executa o bloco e depois vai verificar se vai a uma segunda iteração ou não. Portanto, while counter seja inferior ou igual a 12, para termos a mesma condição que tínhamos aqui. E vamos copiar este código daqui para aqui. Portanto, é exatamente a mesma coisa. O valor investido, a atualização do contador, assim como o console writeLine. Nada de especial. Se nós executarmos este código, vamos ver então que temos o mesmo output. Começa nos 1000, acaba nos 1126. Porém, aquilo que acontece neste caso é nós executamos o nosso programa e fazemos logo fazemos logo o processamento do corpo do ciclo e só depois é que vamos fazer a verificação da condição. Okay? Só no fim é que vemos se o counter é inferior ou igual a 12. Portanto, e como continuamos sempre para a frente. Mas porventura, se nós chegarmos a colocar aqui um 13, isto vai executar pelo menos uma vez na mesma e não passa para a segunda iteração. E vocês vão ver que o valor inicial é de 1000, fazemos no mês 13 o valor de investimento acumulado é 1010, não faz muito sentido, mas depois, como é feita a verificação da condição e a condição falha, já não é executada uma segunda vez, mas garantimos que pelo menos uma vez é executado o corpo do ciclo. E este é então o nosso ciclo while, onde nós temos
Primeiro a execução do próprio corpo de ciclo e só depois a verificação da condição que vai levar ao término do ciclo. À mesma funcionam os breaks, portanto, se vocês fizerem um break nisto e mesmo declarem o counter a 1, isto vai só executar uma única vez. Portanto, a lógica dos ciclos funciona sempre igual, independentemente se vocês estão a utilizar um for, um while ou um do while. Okay, mas é esta a estrutura, a sintaxe que vocês devem utilizar. Relativo a estes três tipos de ciclo. Dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Não? Professor, Diz. lá em cima, ao usar o contrabarras que representa o comentário, depois de executar já, ao executar já não conta mais com a parte lá em cima que está como comentário, só executa a parte que o senhor colocou de novo aqui abaixo. Sim. Sempre que eu comento coisas, Sim. estas coisas que eu comento são de certa forma ignoradas pelo compilador como instrução e Já não é executar. já não é mais executado. Se eu descomentar, aí sim já volta a ser executado. Mas se nós comentarmos o código, a execução passa como se este código nunca tivesse aqui. Ah, tá bem. Ok? Isso normalmente é utilizado quando nós queremos, ou seja, ou deixar de fazer uma determinada ação, aí comentamos, ou quando alguma coisa está a dar errado e nós queremos perceber se é daquela linha ou não, comentamos aquela linha e verificamos a condição, o comportamento neste caso, se mantém ou não se mantém. Ou seja, é utilizado aqui para nós colocarmos este código em stand-by, digamos assim. Mais dúvidas ou questões? Não? Ok. Então, o que é que nós temos a seguir? A quebra de ciclos com o break, nós já vimos isto, o alinhamento de estruturas de controle de fluxo. Isto também é uma coisa, pronto, que eu já tinha dito há pouco, que vocês podem. Isto pode ser utilizado sempre que vocês precisem, não é? Portanto, se vocês estão dentro de um while ou estão dentro de um for e querem utilizar um for dentro de um for, vocês podem fazer isso completamente à vontade. Se vocês quiserem utilizar um if dentro de um if, podem fazê-lo. Se quiserem utilizar um while dentro de um if ou um if dentro de um while, podem fazer. Portanto, há a possibilidade de termos este nesting, como se costuma dizer, destas estruturas de controle de fluxo. Ok? Agora, se nós devemos fazer isso muitas vezes, depende. Há situações em que nós não devemos fazer o aninhamento de vários ifs, ter muitos ifs dentro de outros ifs, torna-se difícil de ler o código, torna-se difícil de fazermos algum debug, devemos sempre não ter isso possível. Os ciclos, devemos sempre também utilizar o menor número de ciclos possível, porque se eu estiver a percorrer uma determinada collection ou um determinado ciclo e tiver que fazer 3 ou 4 voltas àquela collection toda, se tiver 10 eu vou ter que fazer 40 iterações, se tiver 20 eu vou ter que fazer 80, se tiver 100 eu vou ter que fazer 400. Portanto, cada ciclo ou cada iteração do ciclo vai contar. Se eu conseguir deixar de fazer 4 ciclos, não é? E passar a ter 3 ou 2, se calhar passo de uma execução
em 300 iterações para se calhar 150 ou 100, dependendo aqui da proporção que nós estivermos a trabalhar. Obviamente que isto depois traduz-se em tempo de processamento e eventualmente a quantidade de recursos que são necessários para que aquela função seja levada a cabo. Bem? Depois, lá está, como disse aqui, as combinações podem ser as mais variadas, tendo apenas de respeitar este princípio que esta expressão é um comando como outro qualquer. Ou seja, vocês podem fazer tudo, só não podem quebrar a sintaxe da linguagem, não é? Não podem fazer isto mal, ou seja, se eu escrever um do e não tiver aquela, como se chama, chaveta, já não funciona, não é? Portanto, tem que respeitar a sintaxe da linguagem. E essencialmente é isto que nós temos para as estruturas de controlo. Portanto, isto finaliza o primeiro capítulo que nós vamos abordar em C Sharp. A partir daqui vamos passar a fazer alguns exercícios para vocês colocarem estes conceitos que vimos ontem e hoje em prática. Okay? Criar um projeto, percebermos o que é o namespace, a classe, o static void main, de como declarar variáveis e trabalhar com elas, como fazer output de texto para a consola, como receber input do utilizador da consola para para a nossa memória, fazermos depois também verificações e lá está, aplicarmos estas estruturas de controle como o if e os switches, assim como também incorporarmos ciclos para podermos automatizar alguns processos. Quando eu digo automatizar alguns processos é não termos aqui, imagina que eu estou a preencher, vamos lá chegar, mas imagina que eu estou a preencher um array de 1000 posições, eu não vou estar a fazer 1000 console.readline, a posição 0, 1, 2, 3, não pode acontecer. Portanto, e vocês já o fizeram e bem no FTD anterior, a aplicação de um ciclo para estes cenários, não é? Portanto, agora é só colocarmos isso em prática. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou já passar-vos este... É exatamente isso que tu perguntaste, Arcas, é o que eu vou fazer. Eu vou passar-vos isto, de modo que vocês tenham também estes recursos.